Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje nós faremos a correção das atividades do capítulo 4, de todas as atividades, tá? Então vamos lá, pegue o seu livro para correção. Então, na página 6, nós vamos começar aí pela atividade número 1. Deixa eu abrir aqui junto com vocês para a gente ir acompanhando, tá? Você já pega o seu livro aí. Então vamos lá. A atividade número 1 diz o seguinte: parece lógica a ideia de que quanto mais próximo do Sol, mais quente um planeta será. Com base no texto, qual é o planeta mais quente do Sistema Solar? E no quadro, planetas do Sistema Solar, responda. Qual é a temperatura mínima e a máxima de Mercúrio e por que é difícil a retenção do calor? Então, o que você poderia responder aí? Que a máxima é de 427 graus Celsius e a mínima o grau negativo de 173 graus Celsius. E a outra pergunta, por que é difícil a retenção do calor? Você pode colocar que o calor que chega à superfície de Mercúrio, ela volta rapidamente ao espaço, pois o planeta praticamente não tem atmosfera. Na letra B, como sabemos, Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar. Esse fato anula a distância em relação ao Sol como fator de referência para medir a temperatura dos demais planetas? Você vai colocar assim: apesar de não ser o único fator que determina a temperatura de um planeta, a distância deste planeta em relação ao Sol é um dos fatores de referência que devem ser considerados. Na número 2, está dizendo o seguinte: a Terra é o terceiro planeta em ordem de afastamento do Sol, que a gente já até estudou, né? Como isso se relaciona com a diversidade de vida no nosso planeta? Então, esse afastamento, o que ele traz de diversidade aí no nosso planeta? Então, você pode colocar assim: a localização da Terra no sistema solar, ele permite um equilíbrio de temperaturas. Então, possibilita a existência de água no estado líquido, mantém todas as condições ideais para o desenvolvimento de vida, né, no caso, vegetal e também animal, inclusive do ser humano. Então, essa localização aí vai permitir a vida, o equilíbrio de temperatura, tá bom? Vamos agora para a página, vamos ver qual o próximo exercício. Página 9, vamos lá, número 3. Considere as seguintes afirmações. Então, tem 4 afirmações. 1. Durante muito tempo, a crença de que a Terra era o centro do universo predominou no meio científico, devido a pressões da Igreja que afirmava que o Sol girava em torno da Terra. Essa opção, então, aí é verdadeira. Durante muito tempo, teve essa crença que até foi criada uma teoria chamada de sistema geocêntrico, né, de Cláudio Ptolomeu, e ele chegou à conclusão, de acordo com o movimento aparente do Sol, de que a Terra era o centro do universo, né? Então, por muito tempo durou aí essa crença. Então, essa afirmativa 1 está correta. 2. Nicolau Copérnico desafiou as ideias predominantes em sua época e desenvolveu o sistema heliocêntrico? Sim, foi Copérnico que criou o heliocentrismo, ou sistema heliocêntrico, segundo a qual a Terra não era o centro do universo, mas orbitava ao redor do Sol. Então, está correta também a 2. A 3, a experiência de Foucault, realizada em Paris, provou que a Terra gira em torno de seu próprio eixo? Sim, vamos lá Deixa eu encontrar aqui, onde vem falando aqui sobre essa teoria aqui de Foucault. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Aqui abaixo, ó.
Galileu Galilei foi outro importante cientista a questionar a ideia da Terra inerte. Entretanto, as discussões só chegaram ao fim em 1851, quando o cientista francês Jean-Bernard Léon Foucault, partindo do princípio de que a Terra girava sobre seu próprio eixo, construiu um pêndulo. Então, olha aqui o pêndulo, que até hoje tem uma esfera de ferro com 28 quilos e o fixou ao teto no Panteão, num importante monumento histórico localizado no Monte de Santa Genoveva, em Paris, a uma altura de 67 metros. Para provar que estava correto, Foucault demonstrou que o edifício estava firmado na terra e que, portanto, estaria imóvel, mas o pêndulo, que era essa partezinha aqui, que estava com a ponta presa e a outra, ela faria os movimentos acompanhando o movimento de rotação. Então, isso aqui estava fixo e o pêndulo só que faz o movimento de rotação. Então, nessa afirmativa aqui, então, essa terceira afirmativa está correta. Agora, próximo. O movimento de translação da Terra é o responsável pela sucessão habitual dos dias e das noites? Não. Aqui a gente já percebe que é o movimento de rotação que é o responsável pela sucessão dos dias e das noites. Então, a alternativa correta seria a letra D, tá bom? Apenas 1, 2 e 3. A número 4. A Terra está em constante movimento. Quais as consequências diretas do movimento de rotação do nosso planeta? Então, primeiro, a rotação, ela origina, o movimento de rotação origina os dias e as noites, além de provocar desvio dos ventos. Que tipo de vento? Dos ventos alísios. Também traz horas diferenciadas em várias partes do mundo, tá bom? A questão 5 está falando assim, ó, assinale a alternativa correta a respeito do movimento de translação da Terra. A opção correta seria a letra B. É um movimento em forma de uma elipse descrito pela Terra ao redor do Sol. Então, é esse movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Deixa eu ver aqui uma imagem representando aqui a elipse. Olha aqui, isso aqui é uma elipse, tá? Vamos lá agora para a atividade da página 14. Vamos lá, abrindo aí o livro na página 14. Na atividade 8, diz o seguinte: assim como a Terra realiza seus movimentos de translação e rotação, a Lua também executa movimentos semelhantes. Nós já até estudamos sobre isso. Assinale a alternativa que corresponde às situações apresentadas a seguir. Então, vamos lá. Na letra A, duração do movimento da Lua ao redor da Terra. Então, seria a opção 2, 27 dias, 7 horas e 43 minutos. Tempo de rotação da Lua seria a número 3, igual ao tempo de translação ao redor da Terra. Tempo de lunação seria, então, 29,5 dias. Então, cada lua, a sua fase, que é chamada de lunação, ela vai, então, durante 29 dias, vai mudando essas fases aí, da lua nova, e aí, para acontecer todas as fases, vai durar esses 29 dias aí. E aí recomeça novamente. Então, vamos lá. Com base no tema estudado, a número 9 agora, descreva alguns conceitos fundamentais associados ao satélite natural da Terra. Lunação. Então, a lunação corresponde ao período de 29,5 dias, que separa a fase de uma lua nova até outra. Esse intervalo é decorrente da combinação dos movimentos ao redor da Terra e do Sol. Ok? Então, esse período de 29 dias, que separa a fase de uma lua nova até uma outra fase de lua, é chamado de lunação. O que seria eclipse? Fenômeno resultante do alinhamento dos 3 astros, que são o Sol, a Terra e a Lua. Marés, movimento contínuo de subida
e descida das águas dos oceanos e de determinados rios, provocado principalmente pela força da gravidade da Lua e do Sol. Então, aquele movimento de subida e descida das águas é chamado de marés. Perigeu e apogeu. Perigeu e apogeu, gente, é a distância mínima e a distância máxima da Lua em relação à Terra, tá bom? Essa distância. Então, tem a distância máxima e tem a distância mínima. A número 10 está dizendo o seguinte, ó, sabemos que os movimentos da Terra e da Lua influenciam diretamente a vida das pessoas. Descreva uma situação pessoal que represente essa influência. Apesar de ser uma resposta pessoal, vocês precisam entender, então, que a ressaca, por exemplo, é um fator que pode acontecer. Então, quando as marés, eles estão lá, aqui, ó, tá até aqui na página 13, falando um pouquinho da ressaca, né? Que quando acontecem as maiores marés associadas ao sistema de ventos, vai provocar prejuízos na orla, pode causar destruições, né, de calçadas, de comércios, né? Isso daí é uma consequência aí, tá? Então, é uma forma de influência. Ok. Vamos, então, agora... Vamos ver qual página agora a gente vai continuar aí. Vamos abrir o livro na página 17, atividade número 11. A astronomia é a ciência que estuda os astros. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. Se você colocou a letra D, está perfeito. Um dos principais questionamentos da astronomia de todos os tempos diz respeito à origem do universo. A número 12, a órbita da Terra ao redor do Sol e a órbita da Lua ao redor da Terra apresentam a forma de elipse. Com base no que estudamos, cite a principal consequência desse efeito no movimento de translação. Então, essa trajetória, você pode colocar assim, a trajetória elíptica, ou seja, a trajetória de forma de elipse, interfere na variação das distâncias. Então, nós vamos ter, assim como Então, vai apresentar para vocês a distância máxima e a distância mínima com relação, tanto da Lua com relação à Terra, quanto da Terra com relação ao Sol. A número 13 diz o seguinte, as marés ocorrem em ciclos contínuos que duram em torno de 6 horas. Como são ocasionadas as marés e qual a implicação econômica desse fenômeno para as áreas onde há portos? As áreas, então, as marés são ocasionadas pela ação da gravidade do Sol e da Lua. O que traz de implicação econômica? A maior implicação está relacionada ao deslocamento de embarcações em trânsito entre o cais e o mar aberto e vice-versa. Então, eles precisam entender aí essas marés, esses ciclos das marés, para poder desenvolver suas atividades aí, principalmente de navegação. A número 14, as marés determinam parte das atividades em regiões portuárias. Elas são produzidas pela ação constante, seria a letra B, da gravidade produzida pelo Sol e pela Lua, tá bom? A número 15, nas fases de lua cheia e lua nova, as marés podem contribuir para a ocorrência de ressacas, as chamadas marés de cisígia. Vamos ver se vocês estão lembrados disso. O que são as ressacas? Nós já até achamos, né? Já até respondi essa pergunta. Como elas podem afetar a vida de quem vive no litoral? Então, as ressacas são provocadas pela ação das marés vivas em conjunto com a entrada de ventos fortes. Então, junto com aquelas maiores marés e também um sistema de ventos aí fortes, vão produzir
uma chamada, produzidos, por exemplo, também uma frente fria, isso vai produzir, então, as maiores marés que podem provocar aí destruições de calçadas, de casas, e altera aí também a rotina dos pescadores e de moradores da orla marinha aí. A número 16 diz: com respeito ao nosso satélite natural, é correto afirmar que quem marcou a letra C está perfeito. É importante para a Terra. Então, o nosso satélite natural, que é a Lua, é importante para a Terra, pois, em conjunto com o Sol, atrai as águas dos mares, provocando as marés. Vamos agora para a próxima página, página 18, questão número 17, que atividades humanas podem ser associadas à dinâmica dos astros? Descreva alguma prática popular fundamentada nesse conhecimento. Então, os povos antigos, eles se baseavam nos movimentos dos astros. Para definir as épocas apropriadas para, por exemplo, o plantio, a colheita, a pesca e outras atividades. Então, eles precisavam entender essa dinâmica dos astros para poder produzir, poder colher, poder pescar e outras atividades também. O conhecimento popular ele se difunde até os nossos dias, como, por exemplo, o costume de cortar o cabelo em determinada fase da lua, tá bom? Número 18. O desenvolvimento científico da humanidade proporcionou ao longo da história diversos conflitos de opinião. Alguns deles foram esclarecidos somente após experimentos científicos terem sido mostrados ao público. Como foi possível concluir que a Terra gira sobre seu próprio eixo? Estão lembrados que eu falei de Foucault? Lá, deixa eu ver se para a gente achar aqui. Quando ele criou o pêndulo, que o movimento que o pêndulo... Aqui, ó, isso daqui foi uma forma de comprovar que até o movimento de rotação. Então, está pedindo o seguinte: como foi possível concluir que a Terra gira sobre seu próprio eixo? Essa conclusão só foi possível após essa experiência de Foucault. A gente fala Foucault, mas escreve assim, ó, Foucault, ele aqui, ó. Aqui, tá vendo a setinha passando, o nome dele? Pode colocar só o último nome. Foucault, tá bom? Foucault. Fechou isso aí, gente? Então, eu espero que vocês façam as correções direitinho, né? Corrija, faça com atenção, estude essas questões também para a prova. E tudo que nós fizermos, a gente tem que fazer tudo bem feito para a honra e glória do Senhor, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.